Olá, essa aqui é a nossa segunda aula da parte do tópico 2 que a gente está vendo, que é a parte aí de sistemas lineares e também a parte de matrizes, né? Algumas operações, propriedade de matrizes. Aí no final a gente vai tentar juntar os dois. A gente já iniciou falando um pouco sobre sistemas lineares. A gente viu um método direto para resolver sistemas lineares, que é conhecido como eliminação de Gauss, né? Que é um método bem conhecido aí. A gente já conhece por outros nomes como escalonamento. Enfim, é um método que a gente está já habituado a fazer, né? Conhecer, pelo menos já vi alguma vez ele durante o nosso ensino básico. E agora a gente vai prosseguir. Aí eu vou iniciar agora a parte de matrizes. E em paralelo, a gente vai ver matrizes com sistemas lineares. Para a gente até finalizar esse segundo tópico aí de sistemas lineares e matrizes. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver, que também algumas referências trata como uma operação, que é a igualdade entre matrizes. Aí tem que ter um certo cuidado inicialmente, porque a gente pode falar igualdade em relação à ordem, igualdade de modo geral, né, que realmente tanto a ordem como os elementos também são iguais. Nesse caso aqui, a gente vai estabelecer uma igualdade, que é a igualdade em relação à ordem delas. Então, eu tenho aqui duas matrizes, inicialmente eu estou falando que elas são uma A de ordem m por n, ou seja, m linhas e n colunas, e uma B de ordem p por q, né? P linhas e q colunas. Nesse caso aqui, a condição que é necessária o suficiente para que eu possa afirmar que as duas matrizes são iguais, eu tenho que falar, né, que o número de linhas são iguais, então m é igual a p, e o número de colunas também é igual aqui, então n igual a q, certo? Então nesse sentido, eu tenho aqui duas matrizes que são exemplo, né, 3 por 3. Elas são ditas de mesma ordem, mas tem que ter cuidado, claro, né? Elas não são iguais pelo fato que não tem os mesmos elementos. Então isso leva a gente a não falar que são iguais certamente, mas sim são iguais de mesma ordem, no caso aí. Para ser iguais, tem que ter também os mesmos elementos, ok? Outra operação fundamental de matrizes é a adição. A adição, então eu tenho duas matrizes aqui, nesse caso tem que ser de mesma ordem, então uma matriz A de ordem m por n, m linhas, n colunas, e uma matriz B também de ordem m por n, certo? Então a soma se dá de cada elemento da matriz, então vou ter o termo geral, né, de cada matriz aqui. Da matriz A vai ser o A e J, né, que é o I de linha, J coluna, e o B é chamado de B e J, né, ou seja, I de linhas e J de colunas. Então a soma, né, da matriz A mais a matriz B é a soma de termo a termo correspondente. Então aqui é A e J mais B e J, que vai gerar para a gente um termo C e J, né? Então vai uma matriz aqui de ordem C, que também é de ordem M por N, certo? Aqui, de modo mais detalhado, eu tenho duas matrizes que tem três linhas e duas colunas. Essa aqui também, a matriz B, tem três linhas e duas colunas. A gente soma termo a termo e gera uma matriz também C de três linhas e duas colunas, certo? Um pequeno exemplo aqui, eu tenho a matriz A e a matriz B, né, também 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 2 colunas, vou somar termo a termo, então vou somar aqui esse meu 2 com 0, depois 0 com 0, 1 com 1, que vai dar 2, 3 com menos 1, que é 2, menos 1 com 5, que é 4, e menos 7 com 0, que é menos 7. Então isso aqui gera uma matriz C, também de ordem 3 por 2. Em alguns casos, a gente vai poder determinar, né, a formação geral, uma lei de formação, digamos assim, das matrizes, que a gente pode detalhar, né? No caso aqui, são matrizes aleatórias, a gente não tem segue uma recorrência, um padrão. Então a gente vai apenas fazer, analisar aqui as operações envolvidas, não se preocupar ainda e se a matriz é uma matriz específica, se vai manter um padrão, uma recorrência aí, para a gente detalhar ainda mais e ainda determinar, né, uma lei de formação dessa matriz. A multiplicação por escalar. Nesse caso aqui, né, eu vou pegar uma matriz de ordem m por n, não precisa ser quadrada, e eu vou pegar um alfa, né, que ele é um escalar, que ele pertence aqui aos reais. Aqui a única coisa, um detalhe importante, é que esse alfa, né, que é um escalar, um número para gente, ele pode pertencer tanto reais como os complexos. Isso é importante também porque são valores, né, que a gente chama de corpos aí, né, o R, que são reais, e esse C de complexo, são conjuntos chamados de corpos,
que eles meio que auxiliam a gente nas operações quando a gente envolve aí espaços. No próximo tópico a gente vai ver que é espaços vetoriais. A gente vai ver que vai fazer sentido a gente falar de espaços, no caso espaços de vetores, espaços de matrizes, e também a criação dos corpos aí, né? No caso esse alfa, ele pertence a um corpo. No caso aqui a gente está sempre dando prioridade para os reais, porque é mais habitual, mas também é importante falar que pode aparecer que esse alfa aí pode aparecer um complexo, que também é um corpo para a gente. Então, a gente multiplicar alfa vezes a matriz A, é a gente multiplicar cada termo da matriz, né, A e J, pela constante ou pelo escalar alfa i. Nesse caso aqui vai gerar também alfa e alfa A, né, e J, que pertence à mesma ordem da matriz. Então, detalhadamente aqui, né, a matriz A multiplicada pelo escalar alfa é A multiplicado aí sim, né, pela matriz. E, por definição, né, a operação aqui, que a gente chama de operação usual, é a gente multiplicar cada um dos elementos dessa matriz pelo alfa, né? Então, vai gerar aqui a matriz de mesma ordem. Nesse caso aqui é a matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, vai manter a ordem, vai mudar, claro, os elementos, porque você está multiplicando por um termo aí. Se gerar vai gerar um múltiplo da matriz, mas vai manter a ordem da mesma original, que no caso é a matriz A aí pra gente. Aqui é um pequeno exemplo. Eu tenho a matriz A, né, que é essa matriz aqui, e 4, né, é o nosso escalar aqui, nosso 4, pertence ao reais, né, nosso número aí. Vou multiplicar por 4 essa matriz A, eu vou multiplicar cada termo pela matriz e gerar uma nova matriz aqui, que é o múltiplo de A, no caso também continua sendo a mesma ordem, 3 por 2. Agora, a multiplicação entre matrizes. Aqui tem que ter, no caso, um pouco mais de cuidado, porque a gente é uma operação que não é tão usual para a gente, né? Mas em relação a matrizes, é uma operação totalmente tranquila de fazer. Então, vou ter duas matrizes aqui, também não precisa de ser quadradas. Então, a primeira, uma matriz A de ordem M por N, e uma matriz B, né, de ordem aqui N por P. No caso, N por Q, no exemplo aqui. O que é importante, né? Existe uma condição, né, também que é necessária, suficiente para que haja essa multiplicação, né, para que A possa ser multiplicado por P e gerar uma matriz C, é que a ordem, no caso aqui, o número de colunas na matriz A tem que ser igual ao número de linhas na matriz B, certo? Aí nesse caso aqui, vai gerar uma matriz de ordem M por Q. Ou seja, o número de linhas da matriz A vezes o número de colunas da matriz B. Aí tem que ter também certo cuidado, porque nesse caso aqui, essa operação, essa multiplicação entre matrizes não é comutativa, né? Se existe a condição aí que é necessária para que haja a operação, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, né? Se eu fizer A vezes B, né? Esse cara aqui não será igual B vezes A, né? Ou seja, a operação entre matrizes não é comutativa. Tem que ter um cuidado aí para fazer essa operação. E de modo geral, né, existe um processo prático aí para te resolver essa multiplicação, que é a seguinte, né? Então A vezes B vai ser dado como um somatório, né, de A e K vezes B, K I, né, que são os termos gerais da matriz aí, da matriz A e da matriz B, onde esse K varia de 1 a N. E esse cara aqui para mim vai gerar um termo geral da matriz aí de ordem, uma matriz C, como eu falei, de ordem M por Q, certo? Então o que acontece? Aqui, só para a gente detalhar um pouco mais aqui como é que fica, né? Esse somatório aqui, ele está variando para mim em relação à matriz A o número da coluna e em relação à matriz B a linha, né? Se a gente for para analisar aqui, ó, ele pega, tá variando aqui o K, né? O K primeiramente na matriz A são as colunas e na matriz B são as linhas, ou seja, você vai criar um somatório e cada somatório, né, que esse K ele vai ser em relação, primeiro, o número de colunas na matriz A, depois o número de linhas da matriz B. E fazer a multiplicação termo a termo, certo? O modo prático, de certa forma também a gente já conhece, é a gente multiplicar cada linha, né, da matriz, primeiro a matriz A, por cada coluna da matriz B, né, respeitando aí sempre essa ordem de somatório, né, que no caso é IK
KI, né? Certo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Bora fazer um exemplo dessas continhas aqui. Então, tem duas matrizes aqui. A matriz A, que tem três linhas, né? 2, 0, 1, 3, menos 1 e 7. Com a matriz B, que no caso aqui é 0, 0, 9, né? Então, nesse caso aqui tem duas linhas e três colunas. É importante, né, essa questão, porque garante que existe uma multiplicação entre eles, certo? E para aquele nosso somatório lá, né, a gente começa variando as linhas da matriz A com as colunas de B, né? Se for para analisar lá naquele somatório. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou criar aqui, eu vou ter agora termo a termo nessa matriz. Perceba, a matriz que eu vou gerar aqui, eu já sei a ordem dela, né? Porque eu tenho aqui que a matriz A é três linhas e duas colunas. E a matriz B é duas linhas e três colunas. Então, a matriz que eu gerar aqui é a matriz 3 por 3, né? Tem três linhas e três colunas. Ok? Então, vai iniciar o processo. Então, linha, coluna. Então, ficará 2 vezes 0 mais 0 vezes 1. Então, peguei a primeira linha aqui com a primeira coluna. Depois, vou pegar a primeira linha com a segunda coluna, né, que vai gerar o termo aqui de ordem 1, 2. Então, seria 2 vezes 0, né, que vai dar 0. E 3, também que vai entrar. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Aqui ficará 2 vezes 0, mais 0 vezes 3. 0. E por último, tem mais um termo aqui, que vai ser o seguinte. Ele será a primeira linha com a terceira coluna. Então, será 2 vezes 9 mais 0 vezes menos 1, certo? E assim fecha a nossa primeira linha da matriz 3 por 3. Esse processo aqui, ele mantém uma recorrência, se for para a gente para analisar, né? O processo aqui é tranquilo a operação, mas o que variar, né? É sempre a coluna, né? E vai manter aí, vai manter as linhas, vão manter, né, em relação a cada linha da matriz que variava as colunas. Por exemplo, aqui, ó, na primeira linha, o 2 e o 0, né, que pertence à primeira linha da matriz A, sempre aparece aqui na operação da primeira linha. Então significa o seguinte, que aqui embaixo vai aparecer também três parcelas, né, três somas, que são em relação aos três elementos da linha do meio. Você vai pegar aqui quem é a linha da matriz A, na linha do meio, que vai ser o seguinte. Então aqui será 1 mais, aqui é 1 vezes alguma coisa, né? Aí depois 3 vezes alguma coisa. Aqui também 1, 3, e aqui é 1, 3. E isso a gente vai fazer a outra ainda, analisar os termos que estão variando aqui em relação às colunas da matriz B, também você repetir. Então aqui será 0, aqui será 1, aqui será 0, aqui será 3, né? Mais aqui. E aqui será vezes 9, mais 3 vezes menos 1. E por último, eu vou ter aqui, ó, a última linha da matriz A. Então, vou repetir aqui. Menos 1 vezes 0, mais 7 vezes 1. Depois, menos 1 vezes 0, mais 7 vezes 3. E o último termo aqui, né, o 3 por 3, que é o 3, 3 na verdade, ele é menos 1 vezes 9, mais 7 vezes menos 1, certo? As continhas estão feitas aqui do lado, no PDF, então a gente já ganhou um pouquinho de tempo aqui. Então, de fato, vai gerar aqui a matriz para mim 3 por 3, quando a gente realizar as operações aí, uma por uma, certo? Agora aqui a matriz inversa, que também não deixa de ser uma parte importante, que envolve também um pouco ainda das operações, é que caso sua matriz, né, essa matriz for não singular, existe sua matriz inversa aí, certo? Tá, então bora pegar aqui por definição uma matriz de ordem n, ou seja, uma matriz quadrada, né, que o número de linhas é o número de colunas, é não singular, isso aqui é importante, essa definição, ou inversível, se existir uma matriz, no caso aqui a n na menos 1, né, tal que quando eu fizer o produto de A com A na menos 1, vai dar para a gente uma outra matriz chamada de identidade.
Essa última matriz aqui é importante para a gente fechar essa primeira parte aqui. Que será o seguinte: essa matriz I na N, ela é uma matriz de identidade de ordem N. É sempre uma matriz quadrada, tal que a sua diagonal é sempre um, e os demais termos fora da diagonal são sempre iguais a zero, certo? Por isso que anteriormente eu falei para você lá, em questão, né, de matrizes, operações, a gente pode determinar uma lei de formação para essa matriz, né? Dada o termo geral dela, a partir dela a gente pode gerar um termo que vai gerar todos os termos da matriz. A matriz de identidade é um que a gente pode determinar, né? Uma pequena expressão, uma função que vai me dar essa matriz de identidade. Então, a IN nada mais é do que o seguinte, né? Como é que a gente pode definir ela? Uma das formas, na verdade, também definir. Existem muitas formas. E essa aqui é o seguinte, vai ser 1, né? Se o nosso I for igual a J, estou falando aqui de linha coluna, certo? E será 0 se o meu I for diferente de J, certo? Isso aqui é ordem, qualquer ordem quadrada da matriz aí, a gente vai definir dessa forma a matriz de identidade. Isso é importante porque, de certa forma, quando a gente está trabalhando, fazendo operações, independente de quem seja a ordem da matriz de identidade, você já sabe definir ela. Então, por exemplo, defina a matriz de identidade de alguma forma. Essa aqui é uma forma de definir ela, utilizando apenas os termos, né, 1 e 0, e com ela a gente consegue fazer a lei de formação da matriz, gerando a matriz de identidade. Então, bora só ver um exemplo aqui rápido. Depois a gente passa realmente ver o que é a matriz inversa de fato, né? Que é a matriz quando a gente multiplica, né, ela pela matriz original A, gera uma matriz identidade. Então, bora tomar um exemplo aqui rápido, só trabalhando em cima da identidade. A I3, certo? O que seria a I3? A I3 é a matriz de ordem 3, ou seja, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, tais que ela vai ser a identidade, que vai atender o seguinte: ela vai ter a mesma lei de formação aqui, ó. Ela é 1 se o meu I for igual a J, e será 0 se o meu I for diferente de J. Tranquilo? Aí você vai montar agora os termos da matriz. Perceba que cada termo da matriz I, vou colocar de modo geral aqui, ó, é o I, vou chamar de outro nome, certo? Mas fiquem cientes que é uma matriz de identidade. O termo geral tinha que chamar de A. O A é 1, 2, 1, 1, na verdade. 1, 2, 1, 3. A segunda linha é o A2, 1, A2, 2, A2, 3. A terceira linha é o A3, 1, A3, 2 e o A3, 3, certo? Aí o que acontece agora? Como eu sei como é que é essa lei de formação da matriz, eu consigo gerar qualquer matriz cuja ela vai ter essa característica aqui, ó, né? 1 se o I for igual a J, 0 se for diferente. E aqui nossa matriz 3x3, é só a gente analisar quem são os termos, tais que o I é igual a J e tais que os que são diferentes, né? Nesse caso aqui, a gente de cara dá para ver que toda a diagonal principal aqui é igual, ou seja, o I é igual a J, a linha é igual a coluna, então a diagonal aqui é sempre 1. E se for para analisar aqui os demais termos fora dessa diagonal principal, serão iguais a 0, né? 0, 0, 0, 0. Então aqui será 0, aqui 0, 0, 0, 0 e 0. Pronto. Esse cara aqui é identidade de ordem 3 pra gente. E assim por diante. Se você precisar uma matriz de identidade de ordem 4, mesmo processo. De ordem 5, mesmo processo. Assim gera qualquer identidade de ordem N pra gente. E para fechar essa primeira parte aqui, sim, né, como é que a gente vai tratar. Primeiro a gente vai ver na prática o que é a matriz inversa. Depois a gente vai buscar meios, né, de encontrar essa matriz inversa, que a gente vai ver que existem várias formas, inclusive resolvendo sistemas lineares, para encontrar a matriz inversa de uma matriz quadrada. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a matriz A original, deixar ela aqui em cima, é a matriz 2x2, né? Duas linhas e duas colunas. Tais que seus elementos são entradas aí, o 3, menos 1, o 3 e o 0, certo? Aqui eu já estou fornecendo para vocês quem é a identidade. A gente não viu o processo de achar quem é a identidade, apesar também que algumas vezes já parou, já calculou isso, a gente já viu isso no nosso ensino básico. A gente vai ver outros métodos também para encontrar essa identidade.
Mas aqui, só questão por definição, né? Eu já vou dar para vocês quem é a identidade de ordem 2 aqui dessa matriz. Que nesse caso aqui é o 0, 1/3, menos 1 e 1. Certo? Então, por definição, se eu quero ver, né, ou justificar que de fato essa matriz A aqui, posso dar até outro nome para ela, mas A na menos 1 é a inversa da matriz A, eu faço o produto entre elas. Caso o resultante for uma matriz identidade, no caso aqui de ordem 2, porque o que está envolvido aqui é matriz de ordem 2, né, 2 por 2, aqui também 2 por 2, então, de fato, essa matriz A na menos 1 é a inversa da matriz A. Isso que é importante, porque dessa forma também a gente consegue resolver sistemas lineares, né? Só abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente viu na nossa aula que, de modo geral, um sistema linear é dessa forma aqui, ó, AX igual a B, certo? O intuito geral do sistema é a gente encontrar esse cara bem aqui, né? Que é o X pra gente, é uma variável. Independente de que seja a ordem das matrizes envolvidas, o intuito é encontrar o nosso X, que é um vetor pra gente, é uma matriz coluna, que é a variável do sistema. E uma forma de encontrar é a gente multiplicar por esse cara aqui, né? Porque perceba o seguinte, vou fazer uma continha rápida aqui, depois a gente vai detalhar mais. O que eu posso fazer? Eu posso fazer que o A multiplicado pela inversa dela, né? Vezes X. Esse cara aqui é igual a B multiplicado pela inversa. Ok. Aí qual o cuidado que a gente vai ter agora, né? Bora analisar aqui se a multiplicação vai valer, né, em relação à ordem da matriz. Aqui é tranquilo, porque tanto a matriz A aqui, ó, é 2 por 2 e a matriz A inversa também é 2 por 2. Então aqui ele vai ser uma matriz, né, que vai gerar 2 por 2 na multiplicação. Beleza. Desse outro lado aqui, o que eu vou ter? A matriz B, ou um vetor B, é uma matriz coluna, né? Então aqui eu vou ter que vai ter uma coluna e várias linhas. Então aqui vai ser 1 por 2. E a nossa matriz A, ela é 2 por 2. Certo? Então, de fato, eu consigo fazer uma multiplicação, porque aqui, ó, o número de colunas da matriz B é igual ao número de linhas da matriz A inversa aqui. Então, essa multiplicação aqui eu consigo realizar tranquilamente. E o resultante vai ser 1 por 2 aqui, né? Ok. Aqui é só um parênteses, então, voltando aqui, de fato, eu garanti que essa multiplicação é possível. E o que eu vou ter agora, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu sei que, por definição, se eu multiplicar pela sua inversa, isso aqui vai dar identidade de ordem 2, nesse caso aqui do exemplo. Vezes x, e aqui vai dar uma matriz qualquer, eu vou deixar B mesmo, A vezes menos A na menos 1. Esse cara aqui, ó, a identidade matricial é como se fosse o elemento neutro entre as matrizes. Então a gente vai ver com mais calma isso no nosso próximo tópico. Mas adiantando para vocês, a nossa identidade aqui é como se fosse o elemento neutro. O elemento neutro é aquele número que a gente multiplica por certo vetor ou certo elemento que vai gerar o próprio elemento. Então, se eu estou dizendo aqui que a identidade é o elemento neutro, esse cara aqui gera para mim o x, certo? E aqui será b, a na menos 1. Então, isso que a gente queria ver, né, que é uma aplicação, pelo fato, para que a importância dessa matriz inversa, que ela é uma das formas para a gente encontrar a nossa matriz, no caso, a solução do sistema linear, que no caso é o valor do x aqui, que era o nosso interesse. Ok? E voltando aqui para nossas contas, agora sim, né? Esse aqui foi só um parênteses para a gente entender o que de fato é prático aí nas matrizes, na matriz inversa. Aqui eu estou pegando a matriz A e eu estou logo dizendo qual é a inversa dela. Eu vou fazer o produto, então a gente viu anteriormente, né? Aquele processo lá de linha com coluna, que já vai gerar para mim essa matriz aqui. E se eu fizer as operações, né, em cada uma das parcelas, que cada uma parcela ela é o elemento de uma matriz, vai gerar para a gente essa matriz aqui, né? Que de fato é a nossa identidade de ordem 2. Isso aqui é só para justificar, de fato, comprovar que a matriz que eu forneci para vocês aqui, essa matriz A na menos 1, é a inversa da matriz A original.